Bom, pessoal, boa tarde, antes de mais nada. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite também da Itaesa para essa palestra. Nós estamos num momento muito especial, não só em relação à exploração de petróleo e gás que a gente tem aqui na região, como também é o nosso momento como sociedade, como seres humanos, né? Tecnologia hoje em dia é tudo, embora ela precise bastante de energia, e essa energia hoje em dia ela é baseada numa matriz de combustíveis fósseis, ainda assim é ela que promove a nossa mudança, a nossa evolução. Vocês viram que eu estou com um iPodzinho aqui na mão. Eu estava lendo exatamente uma notícia que acabou de saída do forno agora, na Nature, que não é uma revista qualquer, uma revista muito bem conceituada, colocando inclusive, levantando uma série de dúvidas e questões sobre alguns proxies. A gente vai ver exatamente o que são esses proxies, que são, na verdade, indicativos de mudanças climáticas no planeta, colocando em dúvidas sobre se eles estão realmente mostrando um aquecimento ou não. Então, vocês veem que a coisa é quase que dinâmica. Então, aquilo que a gente imaginava lá atrás como aquecimento e aquilo que a gente imaginava como uma mudança climática enorme nos próximos anos e no futuro, às vezes a coisa muda simplesmente do dia para a noite conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento. Então hoje a gente tem aí por volta de uns 40 minutos para conversar, e a ideia toda é mostrar para vocês, desmistificar um pouco esse conceito, talvez um pouco errado, que a gente tenha de mudanças climáticas e colocar, embasar, colocar uma linha de base em relação àquilo que a gente sabe, efetivamente sabe hoje em dia sobre mudança climática. Então a ideia toda é conversar exatamente sobre isso, sobre mudanças climáticas. E antes de a gente começar, tem uma série de perguntas que são perguntas básicas que todos nós fazemos todos os dias em relação a mudanças climáticas. Bom, primeiro, essas mudanças climáticas elas estão ocorrendo agora? A gente vai chegar lá no final e a gente vai responder isso bem. Sempre ocorreram? Somos nós, os humanos, os responsáveis por essas mudanças? Podemos parar as mudanças climáticas? A gente quer um mundo estático sem mudança climática? E o que a gente pode fazer então, dependendo da resposta daquela pergunta anterior? E aí a gente vê que quando a gente fala na presença humana na Terra, ontem até o professor Fabião, na palestra dele, ele comentou sobre isso, as nossas evidências mais recentes aí datam de 100 mil anos atrás, quando a gente literalmente desceu das árvores e começou a caminhar sobre a Terra, e é comparável aquele pontinho, aquele tracinho vermelho aqui, se a gente comparar com a idade da Terra como um todo. Então, seria muita pretensão da nossa parte imaginar que nós estamos mudando alguma coisa no planeta. A gente está mudando, mas a Terra é muito mais antiga do que isso. De certa forma, ela pode simplesmente dar uma tossida e deixou de existir a sociedade humana sobre o planeta Terra, como isso já aconteceu algumas vezes com com a própria diversidade de vida no planeta, né, as grandes mortalidades em massa que a gente teve ao longo da história. Quando nós olhamos aí, por exemplo, esse gráfico aqui, esse é um gráfico muito famoso da internet, inclusive, ele foi veiculado há cerca de uns 20 anos atrás, e de forma científica, falando sobre as variações climáticas com diferentes proxies. Poxa, como é que a gente sabe qual era a temperatura média da Terra há 4 bilhões de anos atrás? Simples, pelos processos geoquímicos que principalmente ocorrem nas rochas, a gente tem como retroceder no passado e ter uma ideia mais ou menos quais eram os processos dominantes naquele tempo. E o que a gente vê é que desde lá do início de toda a história do planeta até recentemente, nós já passamos aí por períodos, né, essas cores mais quentes aqui mostram os períodos onde era muito quente, e essas zonas com cores mais frias onde eram períodos extremamente frios. Então a gente sabe que, por exemplo, lá alguma coisa em torno de 6,5 milhões de anos atrás a gente tinha um período extremamente quente, 245 milhões de anos atrás mais quente ainda, quase 1 bilhão de anos atrás muito mais quente, e nós passamos também por períodos onde esteve extremamente frio. Aí a pergunta vem, né, quando a gente fala em aquecimento global, que é a palavra que a gente mais escuta, existem provas irrefutáveis do aquecimento global causado por esses gases do efeito estufa? A gente pode dizer, as provas são irrefutáveis, eu vou condenar os gases do efeito estufa como as provas do aquecimento global. Bom, na verdade,
Essa aqui é a prova que a gente tem hoje, né? Alguns fósseis aqui. Só que a gente tem um probleminha quando a gente fala de fósseis. Né? A grande maioria das pessoas, quando vem, né, foi até uma sátira muito interessante esse livro da Era do Gelo, porque ele, embora seja satirizado, ele mostra coisas que realmente são importantes na grande mudança climática que a gente teve, principalmente nos últimos 30 mil anos, que foi praticamente a destruição da calota laurentiana, que era uma calota de gelo sobre o hemisfério norte, e a grande mudança climática associada a ela. Só que a gente tem um problema quando a gente fala de fósseis. Você já deve ter escutado na internet, ou nos próprios jornais, falarem assim: foi encontrado um fóssil no sul do Brasil, no norte da Argentina, mostrando que ali eram cobertos por florestas. Ou então, nossa, foi encontrado um fóssil no Saara, quando ele era coberto por florestas, hoje é um deserto. Sim, de certa forma sim, mas a gente se esquece que a Terra também não é parada e nem estática no mesmo ponto. Para isso tem um trabalho muito interessante desse pessoal aqui, que vocês veem até que é relativamente antigo, ele tem mais de 10 anos de idade, inclusive. Ele é do Instituto da Universidade do Texas, do Instituto de Geofísica, e eles trabalham com dinâmica de tectônica de placas. Na verdade, existem o que a gente chama de geocronologia de rochas, e através dessa geocronologia de rochas e do cruzamento de informações, principalmente isotópicas das rochas, a gente tem como localizar exatamente qual é a posição de cada placa tectônica no planeta, retrocedendo até alguns milhões de anos atrás. E aí o quadro que a gente tem, há 200 milhões de anos atrás, era mais ou menos esse aqui. A gente tem o Polo Sul aqui, a gente tem, tá vendo aqui a costa do Brasil, a Santos estaria mais ou menos aqui. Essa faixa aqui é a dos 60 graus sul, essa aqui é a faixa dos 30 graus sul. Então Santos, há 200 milhões de anos atrás, estaria mais ou menos na latitude de Buenos Aires, ali por volta de Buenos Aires, um pouquinho mais ao sul de Buenos Aires, ou seja, extremamente frio. Então se nós tivéssemos um fóssil aqui, de 200 milhões de anos, ele mostraria um ambiente muito mais frio do que é hoje. E quando a gente começa a passar isso para o futuro, a gente vê que as coisas vão se movimentando e mudando de posição. Então, pelo simples fato da gente movimentar as placas, né, de você ter o continente se movimentando, a gente tem uma diferenciação climática que é causada porque o Sol está sempre na linha do Equador e está sempre iluminando, e olha que ainda o eixo da Terra muda um pouco. Então, são variações que são intrínsecas do planeta. A gente está falando de 60 milhões de anos atrás. O homem continua sendo um lapso aqui. E tudo isso acaba se refletindo em uma série de informações que nós temos que traduzir para aquilo que a gente enxerga hoje como o clima atual. A gente vai avançando um pouquinho mais só para chegar no estado atual, que é esse, né? 0. Então a gente tem a posição aí dos continentes na posição certa, e isso explica principalmente essa diversidade de fósseis que a gente encontra ao longo do tempo aí das áreas geológicas. Mas fato é que mudanças ocorrem. E essas mudanças ocorrem em diferentes escalas de tempo, e quando a gente fala em mudança climática, às vezes a gente tem que ter a percepção de qual é a escala de tempo que mais afeta a gente. No caso aqui, por exemplo, tem uma informação bem interessante. Essas fotos aqui são bem antigas, elas foram tiradas em 95, 96. E ele mostra este glaciar aqui, né, que é o Ecology. Ele praticamente desapareceu entre 1995 e 2008. Então este glaciar aqui sofreu um aquecimento e simplesmente se desintegrou em alguma coisa como 13, 14 anos. E obviamente afetou as comunidades, principalmente de pinguins que estavam por ali, né? Aí eu coloco que ele reduziu 80%, mas na verdade hoje em dia, quando você chega ali, praticamente já não existe mais nenhum resquício desse glaciar. Curiosamente, esse aqui é um gráfico que mostra a temperatura, né, a variação de temperatura. O vermelho é o máximo e o azul é o mínimo, então aqui o pretinho é a média, para todos os meses do ano, da estação Antártica Comandante Ferraz, a nossa estação brasileira na Antártica. E ele mostra que, né, a gente tem uma tendência relativamente normal de temperaturas mais quentes no verão, temperaturas mais frias no inverno, que é meio que óbvio. Em 2007, a gente caiu, a mínima caiu muito abaixo do normal. E o que aconteceu, o resultado disso foi isso que vocês estão vendo aqui desse lado da foto. Essa foto foi retirada em 2006, do mesmo lugar que esta foto, né? Embora não tenha a cruz aqui, mas é basicamente, vocês veem os pontinhos, esse laguinho aqui está aqui, esse prédio aqui está aqui, do mesmo ponto, um ano depois, em 2007, onde nós tivemos o inverno mais rigoroso dos últimos 40 anos na Antártica.
Até hoje a gente está vendo resquício disso. As comunidades de pinguim, por exemplo, na Antártica têm diminuído drasticamente porque a neve se mantém mesmo no verão, chegam os pinguins para nidificar, colocam os ovos sobre a neve derrete em alguns momentos, perdem-se os ovos e aí a população vai decaindo. E são mudanças relativamente atuais. O problema é que, vamos regredir de novo lá no tempo. Da onde que vêm essas mudanças todas? Eu quis mostrar essa coisa da Antártica para mostrar que tempo é relativo. Quando a gente fala em coisas muito grandes, né, em tempos muito grandes, a mudança parece às vezes muito menos brusca do que quando a gente olha em tempos muito menores. Quando a gente olha aqui esse gráfico de novo, que é feito sobre geoquímica de rochas, né, mostrando a temperatura do planeta, essa aqui é a nossa linha de base. A gente está hoje aqui. A temperatura média do planeta é ao redor de 15 graus centígrados. Então teve momentos onde estava muito mais quente do que hoje. Isso alguma coisa em torno de 60, 70 milhões de anos atrás. Em compensação, e eu realmente não gostaria de visitar esse momento na Terra, seria momentos de muito mais frio. A gente chama inclusive esses eventos aqui de Snowball Earth. A Terra inteira estava congelada até o Equador. Quando a gente dá um zoom ali naquele pontinho, e a gente olha aí praticamente o último milhão de anos, e a gente está falando então aqui em seres humanos já, em algo parecido com seres humanos, não sociedade. Sociedade é só realmente no finalzinho. A gente vê também que a gente teve grandes oscilações de temperatura para cima e para baixo, sendo que basicamente aí nos últimos 30 mil anos nós estávamos literalmente congelados. Aí é aquele filminho da Era do Gelo, camada laurentiana, gelo praticamente até os 60 graus, 50 graus de latitude, tanto nos dois polos. E aí houve uma grande mudança, onde começou a degelar isso, e nós entramos na esteira dessa mudança. Quando a gente amplia ali, a gente mostra os últimos 2.000 anos, e aqui sim a gente tem já a sociedade humana praticamente florescendo, sendo que efetivamente o que nós conhecemos por sociedade moderna está nos últimos 100 anos aqui com a Revolução Industrial. E a gente vê que, olhando nesses 2.000 anos, nós temos poucas oscilações aqui da ordem de 1 a 2 graus. O que me preocupa muito quando eu olho uma coisa dessa, que a gente está falando de mudanças da ordem de 10, 15 graus. O mais engraçado desse gráfico, né, pouca gente nota, mas é um sobe e desce. Subiu, desceu, subiu de novo. Então o que significa que vem depois disso? Descer de novo, provavelmente. Qual que é a causa disso? Hoje em dia a gente sabe mais ou menos a causa disso. De por que ele sobe e desce a temperatura dessa forma. O primeiro cientista que efetivamente pesquisou isso a fundo foi um russo chamado Milankovitch. Bom, ele descobriu simplesmente por análise astronômica, isso não tem nenhum dado, não tem nenhum coelho de teatro de cartola nem nada. Você analisar efetivamente o caminho da Terra ao redor do Sol e dentro do Sistema Solar. E a gente sabe que ela muda esse ângulo aqui, esse eixo, ele muda a obliquidade dele a cada 41 mil anos. A Terra ela tem um balanço de massa. Os continentes têm uma determinada massa e ela está sobre uma esfera que está girando. Conforme, por exemplo, tem um terremoto, um ajuste de placa, a placa movimenta 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, esse eixo ele começa a variar. Então ele não gira, ele extremamente tem um eixo que ele gira certinho ali. Ele faz um determinado movimento de balanço, que é o que a gente chama dessa obliquidade. E esses ciclos já acontecem a cada 41 mil anos. No final das contas, quando isso acontece e ele muda o eixo de massa, é como se a gente tivesse a Terra presa num fio ao redor do Sol sendo girado. Então a força centrífuga dela faz com que ela mude a rotação dela e acelere e desacelere esse movimento, fazendo com que a excentricidade, ou seja, a proximidade com o Sol varie também alguma coisa em torno de 100 mil anos. Aí a gravidade do Sol puxa a gente para dentro de novo. E além disso tem a precessão, que é exatamente esse ângulo de inclinação que mostra os ciclos de 23 mil anos. Vocês veem que o ciclo de 23 mil anos é muito mais próximo daquilo que a gente entende como realidade. 23 mil anos de ciclo significa que a cada 1000 anos a gente começa a perceber alguma diferença. Ou seja, não é difícil, não seria improvável a gente escutar do nosso avô, do nosso bisavô, da nossa bisavó, porque eu me lembro que a primavera era primavera, toda florida, o verão e o inverno eram diferentes, e agora não é mais. Por que não é mais? De repente a gente está até na data errada. De repente a gente está com essa oscilação, a precessão sendo alterada de tal forma
que faz com que você realmente perceba as estações do ano de forma diferente. E a gente sabe, por exemplo, que a grande maioria dos animais tem o seu ciclo acoplado principalmente nessa mudança aqui. E também no caminho do Sol, da Terra ao redor do Sol. Então não é difícil da gente entender que essas pequenas alterações de ângulo são o suficiente para causar aquele sobe e desce de temperatura que nós olhamos ali. Então vejam, eu não estou dizendo que não existe um aquecimento global. O que eu quero dizer é que eu não estou a fim de pagar um imposto para o governo porque eu poluo o meio ambiente e faço com que o aquecimento global ocorra. Eu acho que é esse o ponto. Não é o nosso caso, mas lá nos Estados Unidos a coisa é muito mais grave. Nos Estados Unidos cobra-se um imposto por emissão de CO2. E aí o que eles fizeram, bom, já como a gente precisa emitir CO2, então a gente pega e vende isso para os outros países e compra deles o crédito de carbono. Maravilha, né? Simplesmente pegou a sujeira e colocou para debaixo do tapete, um tapete bem longe deles. Mas nós estamos numa terra que é redonda, você sai daqui e você volta para o mesmo ponto. Então o problema não vai sair da gente. E outra coisa é que mais para frente a gente até pode conversar mais sobre isso. De certa forma, nós aqui, todos vocês aqui, eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade. Nós somos um povo esclarecido de certa forma nessas questões. Quando você conversa com, por exemplo, um americano ou um europeu, mesmo um americano, e a gente está falando americano, europeu, trabalhador normal, no colégio, com faculdade, fielmente eles acreditam. Eu vou fazer com que a mudança climática deixe de existir. Eu vou andar de bicicleta, não vou emitir mais CO2, aí o gelo vai parar de derreter, a mudança vai parar de existir, a terra vai parar de aquecer. Eles acreditam nisso. Então, a ideia toda de mostrar isso para vocês é que, olha, o trem está andando e ele não tem freio. A gente pode pisar no acelerador e fazer acelerar mais rápido, que é o que está acontecendo agora com queima de combustíveis fósseis. Agora, se você tirar o pé do acelerador, ele não vai frear. Ele vai continuar andando naquele caminho que era aquele sobe e desce que a gente viu. Um outro motivo dessa mudança de energia, e esse é um motivo até mais complicado da gente discutir, é exatamente o ciclo solar. Esse gráficozinho é bem interessante porque ele na verdade ele é a prova não, mas ele é o dado mais antigo que a gente tem em relação à ciência, assim a gente pode dizer. Desde a época dos chineses, 3.000 anos atrás, eles já observavam com filtros no Sol, com folhas, eles percebiam que o Sol tinha lá a forma redonda e às vezes apareciam umas manchinhas. Isso é o que a gente chama de manchas solares. Essas manchas solares, tem uma foto aqui, essa daqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma mancha solar, outra. Na verdade são deformações na corona solar que faz com que você ejete material. O material ejetado do Sol é energia, e essa energia pode atingir a Terra, como também a gente pode passar longe e não atingir. Quando atinge a Terra é um caos. De vez em quando o celular para de funcionar, satélite de comunicação deixa de existir, coisas caem do céu. Um tempo atrás chegou o ponto de uma dessas explosões solares a colocar fora de órbita um satélite de comunicação canadense. E ele chegou a cair, embora não atingiu ninguém. Então a gente sabe que dentro dessas medições aqui, dessas manchas solares, a gente sabe que o Sol também passa por ciclos. Ciclos onde ele tem maior energia e ciclos onde ele tem mais energia. O curioso é que lá na década de 40, 60, mais ou menos, a gente teve um pico muito forte. Esse pico diminuiu aqui. Esse pico maior aqui, década de 60, o Sol emitindo, coincide exatamente com o momento onde lá a Universidade do Havaí, lá o Monte Kilauea, começou a discutir a ideia de que o carbono, o CO2 atmosférico causava efeito estufa. E aí começou a se discutir muito sobre o efeito estufa, porque tinha mais energia e a energia ficava mais aprisionada. Vejam, eu estou falando isso em termos de datas. Lá nos trabalhos originais lá dos havaianos, falando do CO2, eles jamais falam isso aqui. Aqui nessa época, no finalzinho aqui da década de 90, início da década de 2000, a gente começou a ter muitas discussões em relação ao aquecimento global. E são outros picos que a gente tem aqui, principalmente esse aqui do ciclo 24, né? Que é o que a gente está passando agora. Esse pico aqui culminou com o Al Gore, que provavelmente o Al Gore não gosta muito quando eu falo, não, porque
Tem um pessoal que chegou até a mandar carta para ele, tipo assim, tudo que ele estava falando no livro dele, né, aquela verdade muito indiscreta, tudo aquilo é rebatido. Existe até um trabalho, um outro livro, mostrando que todos os argumentos que ele usou, todos, são de certa forma falhos. Tem algum buraco. Então a gente não pode, de forma alguma, assumir aquilo como verdade absoluta. O ciclo mais recente que a gente tem foi 2001. E a gente está entrando agora no ciclo 24. O mais curioso é que o pico desse ciclo, né, que na verdade o ciclo 24 a gente entrou agora, a gente está começando a caminhar sobre ele, é exatamente 2012. Sempre que ocorre um ciclo solar, no pico dele existe uma inversão de magnética, do polo magnético solar. Então eles invertem de norte para sul, sul para norte, o Sol, não a gente. E quando isso acontece, normalmente ele pressiona de forma bastante poderosa a nossa ionosfera e faz com que todo o fluxo de energia na Terra varie. E, de novo, a gente não tem nenhuma fonte de energia que não seja o Sol. Quem fornece calor para o planeta é o Sol. Então, se o Sol der uma tossidinha, tudo isso aqui que eu estou falando vai para cima e para baixo em termos de temperatura, independente de quanto que a gente está emitindo de CO2 ou quanto que a gente está consumindo de CO2. Vou chegar no ponto de por que eu estou falando isso. Tem aqui mais umas figurinhas sobre manchas solares, mas só para mostrar para vocês que realmente a coisa deu 1620, as primeiras medições. Teve um período bem interessante que não teve praticamente mancha solar, foi um período particularmente frio na história da humanidade, né? Que vai ali da metade de 1600 até o início de 1700. E é até um negócio interessante, porque se vocês olham todas as figuras históricas, as gravuras históricas, principalmente da época do ouro, da época da exploração de banana e de ouro aqui no Brasil, vocês vão perceber que as pessoas vestiam roupas bem pesadas. A temperatura era efetivamente diferente nessa época daqui. Aqui, culminando no iniciozinho de 1700 aqui, nós temos aí começando novamente atividades de manchas solares, e a gente percebe que em alguns aspectos históricos da descoberta do Brasil, na colonização do Brasil, a gente começa a perceber que tem alguns sinais dessa mudança climática também acontecendo. O problema é que quando a gente olha os últimos 140 anos e a gente tira o que a gente chama de anomalia, a anomalia é o seguinte: eu pego 140 anos, tiro a média e eu olho cada mês em relação a essa média. Eu vejo isso aqui. Eu vejo que existe um aumento progressivo na temperatura, principalmente nos últimos 20 anos. Daí que surge toda aquela coisa de que essa energia está aprisionada provavelmente por gases estufa. Só que a atmosfera ela é péssima para guardar calor, porque ela não tem o principal elemento que guarda calor. Ela não tem água. Ela tem vapor d'água, mas é muito pequeno comparado com o oceano. Então, provavelmente, esse calor está vindo de algum outro lugar. Ele está vindo exatamente do oceano, que acabou acumulando esse calor ao longo de muitos milhares de anos e acaba alterando essas trocas. Então a circulação oceânica global, ela acaba sempre tendo um papel muito mais importante na determinação do clima da Terra do que simplesmente a gente olhar CO2 na atmosfera. Quando a gente olha, aí começam as grandes discussões. O IPCC criou isso e aí começou-se a estudar cenários. Os cenários criar modelos de computador com vários cenários, onde você aumenta o CO2, diminui o CO2, tira o oceano, coloca a Terra, tira a Terra e faz diferentes simulações de forma a tentar explicar pela idade esse aumento da anomalia de temperatura. Então a gente sabe hoje em dia que 57% desse aquecimento global no último século é simplesmente por causa de variação do Sol. O Sol variou, 50% dessa mudança é o Sol. Uns 43% está atribuído aos gases estufa. Aí vem a pergunta: então eu vou eliminar a zero gases estufa. Eu ainda tenho 50% de aquecimento por causa do Sol. Isso eu não mudo. A gente não consegue tirar o Sol do lugar ou diminuir ele de intensidade. Então o resultado é que essa contribuição de gás de efeito estufa, ele ainda é uma matéria de debate, porque a gente não sabe exatamente o que fazer com isso, com essa informação. E aí, se vocês começarem a olhar, isso ficou muito famoso nos últimos meses, tem um editorial do Washington Times aqui, falando, um esfriamento inconveniente.
Não sei se vocês ouviram chegar. Acho que muito pouca gente deve ter escutado falar disso. Por incrível que pareça, eu espero que tenha nenhum jornalista presente aqui que se sinta ofendido, mas a mídia brasileira é um lixo quando se fala de mudanças climáticas, porque eles são papagaio, repetem de forma extremamente errada aquilo que está aparecendo lá fora. Isso aqui é um jornal de peso, e ele simplesmente está falando de que nada do que foi provado até agora foi realmente provado. Existem muitos buracos e muitas lacunas. Existe aqui uma evidência de aquecimento global como um alarme falso, principalmente porque algumas simulações de modelo aqui mostram que nos últimos 40 anos o oceano profundo é que estava aquecendo. Então, na verdade, o que a gente está vendo é simplesmente flutuações desse aquecimento no oceano profundo. E eu posso dizer para vocês, como pesquisador, isso aqui é muito, muito verdade, muito mais sério do que a gente imagina. Existe aí também, em relação aos estudos de trocas climáticas, né? Isso saiu, eu tenho aqui a data dele, junho, dia 28 de junho. Nós estamos, isso muito pouca gente sabe, engraçado que você não vê notícias sobre isso. Nosso planeta está há 300 meses, 300 meses é bastante coisa, com a temperatura abaixo da média. Então, ou seja, mas não estava aquecendo? Se eu pegar 300 meses a temperatura média do planeta, e dessa vez eu vou incluir os polos, tá? Porque a grande maioria dos jornais não gosta de incluir os polos nisso. E eu tirar a média, a gente está 300 meses abaixo da média. Isso é bastante. Na verdade, existe um número mágico. Esse número mágico é chamado 0,75. Se a média de temperatura, a média de temperatura do planeta decrescer 0,75 graus em 10 anos, a gente entra numa era do gelo. Isso é uma medida que é feita pelos paleoclimatologistas. Nós chegamos a 0,7 em 2007. Agora a gente está voltando, está acima da média. Ela de novo está com temperaturas mais altas. Mas eu fico pensando na depressão do próximo ciclo solar que pode acontecer. Da gente realmente esfriar de forma irreparável o planeta. E aí uma coisa que eu aconselho vocês a lerem, porque isso aí você pode, mas isso é você que está falando aí na frente. É vocês procurarem esse instituto aqui, Science Environmental Policy Projects. Ele, na verdade, ele é o NIPCC. O NIPCC é o de Non-Governmental International Panel of Climate Change. É uma espécie de sociedade de vários cientistas que não concordam com o IPCC. Não é só a questão de não concordar, mas é o fato de, assim, de também não tentar assumir o que a gente chama de efeito Carmen Miranda, né? Que hoje em dia é muito comum em ciência. Você é obrigado, às vezes, a colocar melancia na cabeça, dançar que nem a Carmen Miranda para conseguir verba. E aí o que acontece? A gente percebe que muitos pesquisadores acabam atuando dessa forma. O mundo vai aquecer, o mar vai subir 20 metros, vai engolir todo mundo. Assim, então vamos dar dinheiro para ele estudar isso. Aí você fala assim, na verdade é o seguinte, o mar não vai subir 20 metros, vai todo mundo morrer de frio daqui a pouco. Mas isso aí é só você que está falando isso. E aí coloca de lado. Então a gente tem um problema de politização também da pesquisa. E eu acho que esse foi a maior falha do IPCC. Mesmo porque... Desculpa, nós estamos no mundo capitalista. Mundo capitalista significa que quem tem poder, quem tem dinheiro, manda. Esse é o mundo capitalista. Nós não estamos no mundo comunista. No mundo comunista é tudo dividido entre eles. E o IPCC, infelizmente, preferiu, vamos dividir. Vamos pegar um de cada país. Então cada país escolhe o seu pesquisador que vai lá representar o IPCC. E aí o que acontece? A coisa vira uma democracia que não funciona. Na verdade, o que tem que ser embasado é o seguinte: você quer participar do IPCC, quantos artigos você publicou? O que você já descobriu? Quantos artigos na Nature você publicou? E aí esse cara é que tem que fazer parte do IPCC. E não o cara que está simplesmente num monte de reunião e não publica. Não vai a campo, não coleta dado. Então esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje com o IPCC. Então se vocês procurarem nipcc.org, vocês vão ver que tem uma paginazinha que é exatamente esse Real World of Climate. E é interessante porque é um trabalho bem simples. Todo e qualquer maneira, todo e qualquer trabalho que saia na internet sobre aquecimento global é revisado de forma crítica. Tudo que é mostrado sobre mudança climática é revisado de forma crítica. Então tem um outro pesquisador que vai lá e faz uma revisão crítica do trabalho. Mas quando você publica na revista já não é feito isso? Já.
Mas vai tentar publicar um artigo sobre esfriamento global numa revista para você ver se na Nature, para você ver se você consegue. Não consegue. Então eles criaram isso daí de uma forma para permitir que pessoas que queiram falar que, olha, o gelo está aumentando na Antártica, possam realmente ter a sua publicação. Então não estou dizendo qual é o lado que é verdadeiro, mas a gente está dizendo que existe um outro lado que é um lado que deve ser de vez em quando escutado. E vocês podem ter certeza que a coisa é muito mais politizada do que a gente imagina. O lobby do aquecimento global é muito grande, porque isso, principalmente em alguns países grandes como a Alemanha, Estados Unidos e Austrália, já é imposto. Então ninguém quer falar de esfriamento global, porque isso é um quinhão de dinheiro que vai desaparecer dos cofres públicos. Então realmente está se falando sempre em aquecimento global. O problema é que a gente tem uma matriz que é baseada nisso, né? Então esse que é a matriz é baseada em petróleo. Então mudanças de decisões aí vão ser tomadas baseadas mediante isso que a gente está vendo. Deixa eu falar um pouquinho, vou falar bem rapidamente, tem muita coisa aqui científica para falar, mas eu acho que o principal recado de mudança climática foi dado. Eu trabalho na rede temática de geoquímica da Petrobras. A gente tem um projeto chamado Projeto Ressurgência, que é esse aqui. Ele estuda, basicamente, formação e exportação de matéria orgânica na região offshore de Cabo Frio. Por que isso? Porque isso aqui, essa matéria orgânica lá na região de Cabo Frio que é produzida, vai ser o petróleo das gerações daqui a uns 60 milhões de anos atrás. Então, na verdade, a gente estuda a formação de depósito, que na verdade é o mesmo que a gente teve lá do pré-sal, do pós-sal, etc, etc, só que nessa região de Cabo Frio. E o mais interessante é que a gente vê que se não houvesse mudança climática não teria petróleo. Porque o petróleo é formado exatamente nessa mudança. Quando você muda o padrão, aí você tem a deposição rápida de carbono em algumas zonas que formam exatamente isso. É engano de muita gente achar que o petróleo tem essa visão meio antiga e errada, né? Não, é a matéria orgânica da drenagem continental que vai lá e forma os depósitos orgânicos. Não é, ele é marinho, essencialmente marinho. E o óleo de melhor qualidade é exatamente o óleo de zonas de alta produtividade primária marinha. Esses são os melhores, a gente sabe que os melhores reservatórios são formados nessas situações. Então a gente tenta investigar isso. A gente investiga ainda o que a gente chama de processo diagenético, que é a formação do reservatório, é a formação do sedimento que contém o carbono. E aí a gente ainda tenta identificar essas alterações, já aproveita que a gente está estudando isso, né? E a gente tenta identificar essas alterações nessas características geoquímicas, né, nos processos que formam esses reservatórios, durante a mudança climática. Como é que a gente faz isso? Está meio difícil de ver, mas acho que, só mostrando para você, tem um filme interessante. Essa é a nossa posição da nossa área. Então você vê ali o pré-sal, a bacia de Santos aqui desse lado e a bacia de Campos ali em cima, e a gente está localizado bem aqui no meio. Então a gente estuda um depósito de lama, essas corzinhas aqui, o mais intenso aqui é maior quantidade de lama e o azul é menos quantidade de lama, onde a gente vai nesses pontos, em cada um desses pontos a gente lança um amostrador que penetra dentro do sedimento e retira um cilindro de sedimento. E aí a gente fatia esse cilindro de sedimento e vai analisar em laboratório, a parte química, a parte geoquímica, e é aí que a gente faz todo o levantamento para entender como é que é o funcionamento desses processos aí. Bom, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, essa daqui é uma simulação da elevação do nível do mar nos últimos 17 mil anos. Então, nesses últimos 17 mil anos, a nossa área de estudo que está aqui, ela sofreu uma variação brusca. Ela estava praticamente emersa e, de repente, com o final do último máximo glacial, ela acabou sendo completamente afogada e daí é que começou a gerar, literalmente, o sedimento rico em carbono. Vocês vão ver ali que vai ter umas oscilaçõezinhas, porque realmente o nível do mar ele não subiu de forma estática, ele subiu muito rápido e depois ainda ficou oscilando para cima e para baixo. Acreditem, o nível do mar aqui em Santos estava em Cubatão há 12, 13 mil anos atrás. Não, desculpa, 6 mil anos atrás. Ele subiu acima, quase 6 metros, depois voltou abaixo, acima e abaixo de novo, e agora está naquela oscilação, subindo e descendo um pouquinho. Então, não se engane achando que estava tudo fora d'água aqui há muito tempo atrás, não. A coisa realmente... chegou a água, praticamente isso aqui foi debaixo d'água durante um tempo, há muito pouco tempo atrás, na verdade. Então, de novo, aqui a gente tem a bacia de Campos e a bacia de Santos, né, com a nossa área de estudo, os nossos pontinhos. E o mais interessante que a gente enxerga, por exemplo, é que a gente vê, isso aqui é um sinal sísmico, nesse ponto aqui, onde mostra o que a gente chama de beach rock. Beach rock é uma rocha que é formada por matéria orgânica argilosa compactada.
essa matéria orgânica argilosa compactada está associada ao deságue de rio. Então, provavelmente ali era um canal que desembocava no mar e quando aquilo tudo foi afogado, ficou esse beach rock soterrado aqui. E aí a gente vê que, andando para dentro da área, a gente começa a perceber essas laminações. Essas laminações aqui são padrões de deposição que vão variando ao longo do tempo conforme as alterações climáticas que a gente tem. Então a gente vem aqui, faz um furo aqui para analisar exatamente isso daí, tirar esse testemunho e fazer isso. Aqui é mais uma outra figurinha, mostrando inclusive que a gente tem mais interessante locais onde praticamente, está vendo que não tem essas laminações, então, ou seja, sofreram processos que não estão tão associados assim a mudanças climáticas. Aqui com as laminações, né, o beach rock, e aqui vocês estão vendo tem um triângulozinho, isso aqui é uma laguna, provavelmente um canal que foi afogado, o mar subiu muito rápido e afogou aquele canal. Ali daqui a alguns milhões de anos vai ser um poço num campo de petróleo, provavelmente. Então, o que a gente sabe, por exemplo, é que diferente de outras regiões de ressurgência, porque essa também é um ponto interessante dessa área, que é um lugar onde ocorre uma ressurgência. Águas frias, profundas, elas acabam ascendendo ali em Cabo Frio, por isso que se chama Cabo Frio, inclusive. E é isso que faz com que toda a produção ocorra. Isso são áreas importantes no mundo, porque elas indicam mudança climática. Como são águas frias que estão ascendendo a superfície e estão mudando, estão prevalecendo a formação de carbono, e para essa formação de carbono eu preciso de luz, nutrientes, temperatura, eu consigo usá-las como termômetros no passado. Então eu consigo retroceder 150 anos, 2.000 anos, 15.000 anos no passado e ver como foram as alterações naquela época. E a gente percebe que, diferente de outras regiões de ressurgência, o Cabo Frio tem um sinal costeiro, ou seja, daquilo que estava acontecendo no continente, associado a esse material marinho da ressurgência. Outras grandes ressurgências, Peru, Benguela, Califórnia, não tem esse sinal terrestre. Então a gente não sabe o que estava acontecendo no continente para dar aquele sinal de produtividade. Nós temos, inclusive, a facilidade de ter dois espiões. Esses dois espiõezinhos aqui que a gente tem. Um tem um nome bonitinho, por favor, não coloquem o nome dos filhos nisso, porque eles devem se sentir horrorosos assim, com esse nome. É Globigerina buloides e esta é a Globigerina ruber. São animais microscópicos, vocês podem ver aqui pela escala, isso aqui é 100 micrômetros, são bem pequenininhos mesmo. Só que eles estão associados à produção primária. O legal disso é que esse aqui só vive em água quente, esse aqui só vive em água fria. Então quando eu olho ao longo do sedimento, eu consigo fazer a razão de um pelo outro. Então eu vejo, aqui estava mais frio, aqui estava quente, e caramba, e agora? Esfriou de novo. Cadê o aquecimento global? Dá vontade de mandar esse gráfico aqui para o Gore também, né? Pegar e mostrar uma foto para ele. Ó. O aquecimento global a gente perdeu por uns 3.000 anos, mais ou menos. Há 3.000 anos atrás estava bem mais quente. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não é que a temperatura do globo estava mais quente. Naquela região eu tinha um processo onde as águas eram mais quentes. Provavelmente não porque as águas estavam mais quentes, e sim porque a corrente do Brasil, que é bem quente, estava muito mais próxima da costa. E aí tem a ver com energia, tem a ver com o vento, não tem a ver tanto com a temperatura. E quando a gente soma essas evidências, né, que é aquele mesmo gráfico, com outras, que é a taxa de acumulação de carbono ao longo da plataforma, essas mudanças climáticas começam a aparecer. Então a gente, na verdade, dividiu a nossa região em 3 grandes fases. A primeira, né, que é uma variação do nível do mar, seguida de uma rápida ascensão do nível do mar, e lá em 7.000 anos o nível do mar teve no seu ponto mais alto. E aí, de repente, a gente começou a diminuir o mar começou a voltar para o seu ponto estabilizado, e aparentemente a ressurgência de Cabo Frio ela começa a acontecer nos últimos 3.000 anos. Curiosamente, nessa semana a gente começou a ver trabalhos muito recentes mesmo, falando assim, trabalhos com idades de 1 mês, 15 dias. A gente começou a aparecer trabalhos aí de outras ressurgências no mundo mostrando o mesmo padrão. Significa que essa grande mudança, essa alteração de temperatura, ela tem ocorrido nessa faixa de 3.000 anos para cá. E é o homem que causou isso aqui? 3.000 anos de idade até agora? A gente, na verdade, está em cima de uma esteira aí que está já mudando há algum tempo. E a gente ainda tem, para melhorar a coisa, o que a gente chama de análogo moderno. A gente tem uma linha de fundeiro, que na verdade, é uma boia com uma linha com esses equipamentos aqui, que parece um funilzinho. Vocês estão vendo aqui embaixo tem umas garrafinhas. Elas vão girando de tempos em tempos e medindo quanto de matéria está caindo ali. Então a gente consegue dizer assim, olha,
A corrente do Brasil forte hoje tem tanto de sedimentação, a corrente do Brasil fraca tem tanto de sedimentação. E aí a gente usa aqueles espiões que a gente vê no sedimento, só que hoje, para dizer aonde, qual é a posição desse material. Quando a gente junta tudo isso num pote, é que a gente tem os nossos primeiros resultados. O que eles indicam, né, que essa dinâmica da corrente do Brasil, que é essa corrente aqui que passa a borda do Brasil, ela praticamente influencia todo o clima que acontece na nossa costa. E existe uma influência muito forte do material que chega daqui do Rio Paraíba e da Baía de Guanabara, nesse ponto aqui onde a gente tem esses nossos funilzinhos aí medindo isso. E o que a gente percebe é que lá por volta dos 3.000 anos, houve uma precipitação bastante intensa que fez com que quase todo o material se depositasse naquele ponto. E a gente sabe que isso provavelmente é alguma alteração que está associada ao ângulo de inclinação da Terra. O máximo de inclinação, o máximo de insolação foi há 6.000 anos atrás. Então 3.000 anos corresponde a quando tem o primeiro período brusco. Interessante a gente ter encontrado isso. Agora, a notícia não tão boa disso é que esse próximo shift aí está realmente programado para os próximos 100, 200 anos. Então provavelmente a gente deve ter uma mudança climática muito brusca aí em breve acontecendo. E também um outro dado, só para mostrar que a gente usa vários outros diferentes medidas. Isso aqui é um tipo de pigmento que a gente vê dentro de uma espécie muito específica de algas, os cocolitos, que a gente consegue ainda traçar, e é o que a gente está fazendo agora, essas variações bruscas nos últimos 100 anos, 150 anos. Então a gente mostra que quando a gente vê só os 150 anos, a gente percebe que as mudanças são muito mais claras nas temperaturas, né? Só que elas ainda precisam ser investigadas para a gente saber qual é a causa disso. Mas a gente sabe que elas estão acopladas com essa mudança de 3.000 anos aí. Então, o que a gente descobriu até agora, a gente tem praticamente 2 anos de projeto, é de que a gente tem ali em Cabo Frio essa zona costeira, onde a gente tem, né, a ressurgência acontecendo. A gente tem a corrente do Brasil, que ela vai às vezes mais para dentro, às vezes mais para fora. E a gente tem vários desses vórtices aqui. Mas o mais curioso disso é que a gente percebe que todas essas mudanças nos últimos anos, nos últimos 3.000 anos, não tem nada a ver com a temperatura do ar. Ela tem a ver simplesmente com a dinâmica, com a corrente indo para lá e para cá. Então a gente vê que é muito ingênuo da nossa parte simplesmente pegar um dado de temperatura e dizer, olha como está mais quente agora. É extremamente ingênuo. A gente não pode fazer isso. A coisa é muito mais complexa. Mas aí a gente tem algumas respostas então para aquelas perguntas do início. Mudanças climáticas estão ocorrendo agora? Não. Sim, elas estão ocorrendo agora. A gente percebe naqueles 150 anos que elas estão ocorrendo agora. Essas mudanças sempre ocorreram? Totalmente. Sempre estiveram ali. São os humanos responsáveis por essas mudanças? Agora a coisa é crítica. Não. Sim. Talvez nos últimos anos uma pequena parte. Mas eu não quero ser responsabilizado por isso. Sinceramente. Podemos parar as mudanças climáticas? Em hipótese alguma. O que a gente pode fazer? Aí é que chega o problema. Tem gente que nessa hora, teve uma vez uma pessoa do Greenpeace que quase me jogou uma cadeira. Falei assim, não pode fazer nada. Na verdade a gente pode fazer muita coisa. A gente tem que se preparar para as mudanças. Do que a gente precisa? Energia. Eu não tenho problema de ir para a praia quando está calor. Agora, se fizer um frio, e o que acontece quando a gente precisa de frio? A gente precisa de energia. E aí vem o nosso problema. A nossa matriz energética é baseada nesse carinha aqui, que tem um fôlego que vai terminar. Esses carinhas aqui têm fôlego para nos manter vivos durante alguns milhares de anos. Esse aqui não tem não. Então a gente precisa, na verdade, começar a pensar numa mudança de hábito, em mudar conceito, mudar atitude para mudar a matriz. Porque lá na frente, eu sei que eu vou passar por uma era do gelo de novo, vai ter mamute na rua, vai ter aqueles esquilinhos subindo em árvore, e eu preciso de energia para me aquecer. Eu não estou preocupado com o calor, eu estou preocupado com o frio. E aí, com aquela matriz energética, não tem como. Então, o que a gente precisa são ideias de novas matrizes para nos suprir das energias para as mudanças climáticas. Então, eu espero que eu não tenha... Vocês tenham visto mudança climática, vai meter pau no carbono, no combustível fóssil, que é ele que é o causador da mudança climática. Não é. Realmente o causador, ela já está aí, a mudança climática está aí,
E o nosso problema é exatamente essa questão toda aqui de matriz. Entendido? Obrigado, gente. É isso aí.